aluno, tudo bem com vocês? Professor Wellington mais uma vez aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9 aí, né? Ásia e África. Nós vamos comentar um pouquinho sobre este capítulo, os desdobramentos que aconteceram neste período aí de neocolonialismo nesses dois continentes, ok? Então vamos iniciar este capítulo juntos. Vamos lá então, conteúdo do capítulo 9. O período histórico aí, né, deste capítulo vai do fim da Segunda Guerra Mundial até o início do século XXI, e a maioria dos acontecimentos, né, que nós vamos estudar neste capítulo 9 ocorreu nos continentes da África e da Ásia. Foram durante aproximadamente um século, né, a presença do imperialismo europeu ela foi marcante. Esse momento vai ficar conhecido como neocolonialismo. Uma outra região a ser abordada é a que compõe o Oriente Médio, também vamos falar um pouquinho, né? Essa região vai ficar marcada por inúmeros conflitos, alguns de raízes milenares aí, né? A complexidade desses acontecimentos ocorridos nessas últimas décadas nessa região remontam a disputas políticas, religiosas, raciais e econômicas também que em graus variados aí acabaram influenciando bastante a história do século XX. Muitas vezes, o desconhecimento das circunstâncias históricas relativas aos acontecimentos que nós vamos tratar neste capítulo leva a conclusões errôneas, né, a respeito das suas causas, que colaboraram para a formação de uma imagem mais distorcida dessas regiões. Não podemos nos esquecer, né, que o estudo que nós vamos fazer é apenas introdutório e as possibilidades de abordagem e desenvolvimento são quase inesgotáveis. Para nós compreendermos as circunstâncias históricas, né, que levaram à desmontagem do novo sistema colonial ou esse neocolonialismo, é fundamental nós voltarmos no tempo aí aproximadamente meio século, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso vai nos levar à virada aí do século XIX para o século XX, quando as potências, né, industriais que mantinham colônias na África e na Ásia viviam em crescente estado de tensão. Esses atritos, entre outros fatores, né, levaram à Primeira Guerra Mundial. Esse conflito arrastou as principais potências, né, que colonizavam aquela área para uma situação de grande desgaste político e econômico, o que foi considerado um primeiro momento de fragilidade aí do neocolonialismo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a crise de 1929, que abalou novamente aí, né, as estruturas econômicas mundiais e principalmente afetou as estruturas europeias. 10 anos depois, as primeiras potências europeias que lideraram aquele conflito da Primeira Guerra Mundial participaram agora da Segunda Guerra Mundial, que é considerado aí o maior conflito de todos os tempos. Esses eventos que ocorreram aí durante a primeira metade do século XX colaboraram de forma significativa, né, para a fragilização das metrópoles europeias diante da crescente resistência colonial. Os anos de exploração, né, neocolonial haviam promovido mudanças nas estruturas sociais, econômicas, políticas e também culturais na Ásia, principalmente também nas africanas. Então, movimentos anti-imperialistas se multiplicaram nas áreas coloniais e agora a tendência separatista se tornou cada vez mais latente. Em 1955, na cidade de Bandung, que fica localizada na Indonésia, né? Lembrando que a Indonésia é uma das áreas dominadas, né, pelos europeus durante o neocolonialismo. Lá nessa cidade ocorreu uma reunião, na verdade, né? Ocorreu uma reunião muito importante para o processo de descolonização, que em alguns casos já havia começado, mas nós tivemos então a Conferência de Bandung. A Índia, por exemplo, já havia começado a sua liberdade
em 1948, um pouco antes dessa data, né? E na Conferência de Bandung, mais de 25 nações africanas e asiáticas discutiam, né, caminhos e propostas para fortalecer e acelerar a luta contra a dominação dos países europeus lá na África e na Ásia. Um pouco antes dessa conferência, um documento elaborado pela ONU destacava um princípio que acabou se tornando o grande argumento ideológico a ser sustentado, né, pelas regiões coloniais que lutavam pela independência. Ficou decidido, né, através deste documento, que todos os seus signatários, né, aqueles países que assinaram essa carta aí das Nações Unidas, defenderiam o direito à autodeterminação dos povos. Segundo esse princípio, todos os povos e nações do mundo deveriam ter o direito de decidir como se organizar na questão política, na questão econômica, na cultura. Então, não deveria haver interferência externa, né, de uma nação sobre outra, a partir dessa carta assinada. E essa ideia se opõe à realidade encontrada nas áreas coloniais, ali na África e na Ásia, porque ali, nessas regiões, a presença europeia era muito marcante. E, em geral, até a língua oficial era do país, né, colonizador, aí, do país europeu. Então, dessa forma, uma instituição numa instituição dominada pelas grandes potências colonizadoras europeias, como a ONU, né, produziu-se então uma das maiores justificativas para essa descolonização. Bem, pessoal, acabamos de ver uma introdução, né, deste capítulo 9, deste comecinho aí. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre este conteúdo, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!